Olá, eu sou Mota Calegari, eu sou Cake Design. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu mostro para vocês de uma maneira simples, clara e objetiva como confeccionar lindas flores em açúcar. E na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer um lindo girassol. Vamos precisar de uma tábua de aramar, arame número 28, rolinho para abertura da massa, arame de sustentação, pode ser palito de churrasco também, pincéis de cerdas macias, corantes em pó, massa colorida, diversas cores, cortadores e frisadores. Vamos começar pelo miolo, fazendo o miolo do girassol, que é essa parte aqui. Eu vou precisar da pasta na cor marrom, que vai facilitar o processo de pintura final. Eu pego um pedaço aqui, coloco no meu molde de girassol. Se você não tiver esse molde, você pode fazer meio que uma bolinha assim e colocar na peneira, que aí faz as marcações. Não vai ficar tão perfeito, mas dá para fazer o girassol. Coloquei a massa, vou passar o rolinho para que pegue todas as arranhuras. E aqui eu vou vir com a massa verde para fazer essa parte aqui, ó. É uma parte que ela fica um pouco alto relevo. Vou fazer uma outra coxinha. Vou apertar aqui na minha tábua. Coloco aqui em cima, mesmo que fique assim menor, não tem problema, que aqui eu vou puxar para unir uma com a outra. Aqui eu não preciso me preocupar em não aparecer a cor marrom, porque aqui vai entrar a sépala no final. Vou apertando aqui, vou deixando de uma maneira que eu não fique muito alto, ainda tá alto, eu tiro um pedaço, ó, tirei o excesso, e aí eu vou ajeitando com o dedo. Essa massa é uma massa super fácil de trabalhar, ela aceita emendas, embora que não há necessidade, porque como eu falei, vai entrar a sépala aqui, então ela vai ficar escondida. Aqui para mim tá numa altura legal, ela tem que ficar alto relevo, porque o girassol ele tem essa particularidade dele. E aqui eu vou colocar um palito e vou tirar. O ideal é fazer de um dia para o outro. E aqui eu venho, ó, e retiro. E aí ele vai ficar exatamente assim. Agora vamos para a confecção das pétalas. O girassol ele tem aproximadamente 35 a 40 pétalas. São pétalas muito pequenas e eu preciso do arame, como eu falei, o número 28, e ele não precisa ser extenso, porque aqui é uma flor que ela não vai precisar usar fita floral. Eu simplesmente vou introduzir esse arame aqui no meu miolo, ó, ele vai entrar assim. Então, como ela é uma pétala leve, ele sustenta sem problema. Vou abrir aqui na minha tábua, ó, a superfície tem que ser sempre uma superfície antiaderente, que seja um polietileno. Se você for abrir em cima do mármore, granito, o ideal é você colocar um plástico para não grudar. E aí a gente abre, e se por acaso a massa ela tiver grudando um pouco na superfície, é só polvilhar amido de milho que ela fica normal, sem ficar grudando. Aqui eu abri a massa, vou virar ao contrário, tem aqui as cavidades. Essas cavidades que tem aqui é justamente para isso, para fazer com que eu tenha o espaço para eu colocar o meu arame. E aqui eu vou cortar todas as pétalas
são aproximadamente entre 35 a 40 pétalas. E eu vou colocar o arame. O arame não precisa ser um arame grande, ele tem mais ou menos uns 3, 4 centímetros. Coloquei aqui o arame. Vou colocar no frisador de girassol. Pressionei. E aí tá pronta a minha pétala. Aqui eu deixo ela secar assim mesmo, tá? O girassol ele não tem muito movimento. Eu vou fazer aquele outro ali e vou mostrar que algumas eu deixo assim e outras eu faço de uma maneira diferente, para que ele realmente fique parecendo natural. Em algumas pétalas eu venho aqui, ó, frisei, eu dou uma beliscadinha aqui na ponta, ó. Não precisa ser em todos, mas em algumas eu faço isso aqui para ficar mais natural. E aí vamos para a pintura. Para a pintura das pétalas eu vou utilizar duas cores, tá? Embora o girassol ele seja amarelo, eu dou uma nuance aqui na ponta, ó. Eu coloco laranja e isso eu faço em todas as pétalas. Eu venho primeiro com o laranja, passo um pouquinho aqui e um pouquinho de um lado e do outro lado. E aí ele vai ficar assim. Isso eu vou fazer em todas as pétalas, tanto de um lado como do outro lado. Fiz isso em todas as minhas pétalas. Eu não preciso trocar o pincel porque as cores são parecidas. Aí eu venho com o amarelo e eu passo o amarelo nele todo, inclusive em cima do laranja. E aí ele vai ficar mais natural. Porque normalmente as pétalas elas nascem mais escura e a ponta ela tende a clarear. E aí ele vai ficar assim. E isso eu vou fazer nas 35, 40 pétalas. Agora vamos para a montagem. A montagem também é super simples. Embora o girassol é uma flor que parece que é muito difícil, ela é bem simples. Aqui a gente vem com as pétalas, elas já estão prontas. Sempre temos que fazer de um dia para o outro. E eu vou colocando aqui, ó. Coloco embaixo, ó, uma. E aí eu vou colocando, tá? Não precisa ter uma exatidão. Você vai colocando e vai girando todo o seu miolo. Só indo espetando. Isso eu vou fazer em volta do meu miolo inteiro. E depois eu volto fazendo uma outra camada. O girassol ele tem duas camadas de pétala e depois a gente entra com as sépalas. Que a sépala também ele tem duas camadas de sépala. Às vezes alguns têm mais de duas. Mas o normal é que normalmente a gente encontra duas camadas de sépala. Como eu sempre falo, a natureza ela é perfeita na imperfeição. Então, ela nunca é certinha, ela nunca é matematicamente correta. Coloquei aqui. Toma cuidado só para você não deixar ele muito como eu tô deixando aqui, ó. Se por acaso ele começar a abrir muito, depois a gente vem e dá uma giradinha aqui, ó, para ele ficar mais fechadinho. E como o girassol já é uma flor que ela por si só ela é muito grande, aí quando a gente vai compor, colocar em bolo, se a gente deixar muito aberta, ela vai ficar muito desproporcional ao bolo. E aí a sua composição não fica tão bonita. Aqui você vai sempre olhando, ó, se você colocou ela certa, porque tem um lado aqui, ó, eu vou mostrar aqui pra você. Aqui é o lado de dentro da pétala e aqui é o lado de fora.
Se você olhar o lado de fora, o alto relevo ele fica subsalente. E o lado de dentro fica para dentro mesmo. Então essa parte aqui seria a parte de dentro e essa aqui ficaria a parte de fora. Então sempre é bom você ir olhando a pétala e introduzindo conforme ela é positiva e negativa que eu falo. Aqui eu fiz a primeira camada, tá completo. E aí eu volto fazendo a outra camada. Se vocês observar, deixa eu pegar aqui, as pétalas elas têm tamanhos diferentes. Embora foram cortadas no mesmo cortador, elas têm tamanhos diferentes. Tem umas que são mais fininhas, outras são mais gordinhas. Isso aqui eu faço proposital. Embora foi tudo feito nesse cortador, na hora de frisar eu aperto mais ou aperto menos, que é para justamente acontecer isso. Umas ficarem mais finas, umas mais extensas, outras mais gordinhas, que é para dar realmente a composição. Se eu fizer tudo milimetricamente correta, ela fica uma coisa engessada. E na natureza ela não é assim engessada. Uma pétala de um jeito, outra é do outro. Aquilo que eu falei, algumas você belisca, outras você não belisca, para ela ficar mais natural possível. E aí vamos para a segunda camada. A segunda camada a gente vem na parte aqui embaixo da pétala, ó, e a gente coloca, ó. Vem sempre aqui na interseção, ó, que aí você vai fechando aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar mais uma aqui, que aí você vai entender, ó, aqui, ó. Aqui você tá vendo a minha mão, aqui eu ainda não coloquei a pétala. E aqui você praticamente já não tá vendo a minha mão. E aí quando você olha aqui, ela tem exatamente 2 camadas de pétala. E depois a gente vai finalizar com a sépala e essa visão aqui não aparece. E aí não tem mistério, é só você ir preenchendo, olhando o lado certo. Aqui, se por acaso a gente colocar o lado errado, é só girar. Nesse momento aqui a pétala ela ainda não fixou na outra base do girassol, então tem como a gente movimentar. Depois ela vai secar e aí realmente ela não tem como a gente movimentar, mas nesse primeiro momento aqui a gente consegue movimentar sem problema algum. E é só vir colocando, ó, preenchendo, vai colocando nos espaços entre uma e outra e você vai colocando. Aqui eu tenho 35 pétalas, eu fiz 35 pétalas para esse girassol aqui. E eu acredito que ainda vai sobrar um pouquinho de pétala. Coloquei aqui, mais uma. Sobrou sim. Aqui eu completei, não há necessidade de colocar mais que isso. Se você vê, uma parte tá mais para dentro, outra tá mais para fora, porque ele não é retinho assim, ou muito aberto. Ele dá algum movimento. Umas eu ponho mais para cima, outras eu ponho mais para baixo. E a gente vai sempre dando movimento para ele ficar mais natural possível. Fiz isso aqui, agora eu venho colocando a sépala. Para fazer a sépala, a gente não precisa da cavidade, porque ela é lisa. Então eu abro numa superfície mais reta e que seja antiaderente, de preferência que seja polietileno. E vou cortar as minhas 2 sépalas para compor o meu girassol. Cortei aqui, abri aqui, ó, e aí eu venho para o corte. Eu coloco aqui, ó, a sépala, que normalmente a gente pensa que o girassol ele é feito com isso aqui. Ele é feito com a parte da pétala pequenininha. Aqui é a sépala. Eu vou colocar aqui em cima, vou passar o rolinho. Retirar. E aqui eu cortei um e vou cortar o outro. Vou abrir aqui um pouco mais.
E aqui eu vou cortar. Cortei o outro. Passo o rolinho. Estou com minhas duas sépalas. Vou passar um pouquinho de amido aqui só para não grudar. De um lado, do outro lado também. E aqui eu vou fazer isso, ó. Vou dar uns beliscões aqui. Não precisa ser nada certo, é só mesmo para dar uns beliscões, para fazer o movimento. Belisquei, fiz meio que uma pontinha. Uns eu faço maiores, outros eu faço menor. Nada muito certinho. Fiz um e aí eu vou fazer no outro. Viram, ó, o lado que tava para baixo era esse aqui, eu cortei ele assim, então é justamente assim que eu vou utilizar. Essa parte aqui vai ficar para fora e essa vai ficar para dentro. Eu vou colar ele, essa parte de dentro eu vou colar pro girassol. Coloco aqui, ó, vou apertando todos eles. Dou um beliscão. Beliscando todos eles. Belisquei aqui. Tô aqui com minha sépola. Venho. Água. E vou passar aqui, ó. Passei. E vou colocar uma em cima da outra na interseção. Aqui, ó. Coloquei. E aí eu fiz a minha sépola. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo aqui, ó? O de baixo tá aqui e o de cima tá aqui. Então um pega na interseção do outro, ó. E só que aqui eu não colo, ó. Ela tá solta. Eu vou colar lá depois. Vou virar aqui. Vou passar água aqui embaixo. E vou introduzir aqui, ó. Introduzir. Foi. Girei. Aqui eu dou o acabamento. Passar um pouquinho de água aqui, que a água ajuda a eu trabalhar, fazer o acabamento. E agora eu vou segurar aqui, ó, e ele vai descer. E aí agora eu preciso aqui, ó, vou passar água aqui e vou colando, ó. Passar água nele todo. Passo água aqui, ó, e venho colando na base aqui debaixo do meu girassol. Colei, ó, a primeira parte da sépola. Se não tiver grudando, você pode passar mais um pouquinho de água. Essa massa ela aceita a água tranquilamente. E a de cima eu já colei aqui na base do girassol. E aí vamos colar a outra parte de baixo, que aqui tá caindo também. Eu venho aqui e vou sempre colando, ó. Passo um pouquinho e vou colando. Aqui eu gosto sempre de passar água e não cola de CMC, porque a cola de CMC ela dá um brilho e a água não. E depois, se eu quiser pintar essa sépola aqui, se depois eu ver, eu achei que ela tá muito clara, eu queria ela mais escura e eu quiser pintar com corante em pó, eu posso pintar sem problema algum. Se for com cola, ela cria um verniz e aí esse verniz impede que o meu corante pinte essa parte que eu preciso, que seria a parte verde. Aqui tá pronto a parte da sépola. Caso você queira já utilizar para colocar em bolo, ela já tá pronta, ela não há necessidade
de depois da montagem aqui você deixar de um dia para o outro, pode já, se for o caso, decorar o seu bolo sem problema algum. E eu vou dar uma nuance aqui, ó, embora aqui já está na cor marrom, eu vou dar um contraste aqui, que eu acho que fica bem bacana. Eu vou misturar as mesmas cores que eu coloquei aqui, que é o laranja e o amarelo. Eu misturo e venho dando alguns pontinhos, ó. Somente para parecer que tem uma luz. Se acontecer eu achar que eu coloquei muito corante, eu vou colocar bastante aqui para vocês entenderem. Se eu tô na hora da pintura, eu venho e faço isso aqui, ó, eu achei que eu coloquei muito corante, aí você vem com o marrom e tira esse excesso de corante. E aí ele já deu uma diferença, ó, um sem pintura e o outro com pintura. Eu gosto assim porque ele dá mais naturalidade. Tá? O girassol é uma flor que todo mundo acha que é muito complicada de fazer. Na verdade, o processo demorado é somente a confecção das pétalas. Você fez as pétalas, a montagem é muito simples, não tem muito mistério, é uma flor que está muito em alta. Por incrível que pareça, está se usando girassóis até em bolos de casamento. Tem pessoas que gostam muito de girassol e já me pediram bolo de casamento com girassol. O girassol não é difícil de fazer, a gente sabe que a primeira vez nunca é fácil, a gente consegue na primeira vez. Tem algumas pessoas que conseguem, mas conforme você vai fazendo, você vai observando na natureza e você vai vendo os seus erros e vai tentando corrigir e chega uma hora que você realmente vai conseguir. Eu sempre falo que se eu conseguir, você também consegue. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E vamos fazer o seguinte, não importa a distância, vamos nos aproximar, quero você aqui comigo. Assim que você fizer a sua primeira flor, envie ela para mim, terei maior prazer em recebê-la.